Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui, seja muito bem-vindo à minha sala de aula e vamos continuar hoje, pessoal, com o nosso curso de matemática básica, onde nós estamos falando sobre as frações, beleza? Hoje, pessoal, nós vamos continuar falando aí sobre as operações com frações e hoje nós vamos falar de potenciação e raiz quadrada de frações, beleza? Então vamos lá, gente, vem comigo aí. Já vou te pedir desde já para você assinar a chamada da nossa aula aí, clicando no botão de curtir. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque fazendo isso você vai estar se matriculando aí, pode ter certeza, num curso de matemática que vai te ser bem proveitoso. Bom, vamos nessa então, pessoal. Olha só, vamos iniciar aqui então, pessoal, falando sobre a potenciação de frações, tá bom? Vamos começar com alguns exemplos aqui, gente, bem tranquilos, tá? Vamos iniciar aqui então, pessoal, com o exemplo número 1, tá bom? Iniciando aqui pelo exemplo 1, nós teremos a seguinte ideia, pessoal. Imagine que você tenha lá, por exemplo, 3/5. Vamos começar aqui com um exemplo bem facinho, tá? Imagina que você tenha lá a fração 3/5, beleza, elevada ao quadrado. Primeiramente, pessoal, lembra que elevado ao quadrado é elevado ao expoente 2. Segundo lugar, por que eu estou usando o parênteses? Por que eu não escrevi somente 3/5 e coloquei o 2 ali em cima? Simplesmente, pessoal, porque quando a gente lida com frações, nós sempre colocamos os parênteses. Por quê? Porque senão pode te dar a impressão que somente o 3 está elevado a 2, certo? Que somente o 3 está elevado ao quadrado. E não é o caso aqui. Aqui é a fração toda que está elevada ao quadrado. Se eu escrevo sem o parênteses, é somente o 3 que está elevado ao quadrado. Tá bom? Por isso, essa observação importantíssima aí. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, gente, para nós desenvolvermos essa potenciação, você tem que lembrar da definição de potência. Tá bom? O que era lá, por exemplo, tá? Quando nós fazíamos lá 2 elevado ao quadrado. O que isso aqui queria dizer? Que eu ia multiplicar o 2 por ele mesmo com 2 repetições. É isso que esse númerozinho menor aqui em cima, que a gente chama de expoente, quer dizer. Beleza? Muito bem. A definição aqui é a mesma. 3/5 elevado ao quadrado quer dizer que eu estou pegando o 3/5 e eu vou multiplicar ele por ele mesmo com 2 repetições. Beleza? Então, 3/5 elevado ao quadrado é 3/5 vezes 3/5. Beleza? Repare, então, que você vai ter aqui, olha, 3 vezes 3. Beleza? Nós chegamos agora em quê? Numa multiplicação de frações. E para multiplicar duas frações, o que a gente faz? Nós multiplicamos o de cima com o de cima, não é isso? E o de baixo com o de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Beleza. Então, isso daqui vai dar simplesmente 3 vezes 3, 9, sobre 5 vezes 5, 25. Pronto, está calculado. Beleza? Só que você tem de uma forma mais direta do que essa de fazer isso. Qual seria ela? Seria você fazer 3/5 elevado ao quadrado. Poderia simplesmente ser, se você olhar com atenção, quando você fez aqui 3 vezes 3, 3 vezes 3, se você olhar com atenção, é 3 elevado ao quadrado. É o 3 multiplicado por ele mesmo com 2 repetições. Da mesma forma, 5 vezes 5 é 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado a 2, porque 5 vezes 5 é o 5 multiplicado por ele mesmo com 2 repetições. Beleza? Ou seja, bastaria você fazer aqui de uma forma até direta
bastaria você elevar primeiro o 3. Então, você poderia fazer direto 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Daí, você sabe que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Pronto, cheguei no mesmo lugar. Beleza, gente? Viram? Sem mistério nenhum. Dos dois jeitos, se você fizer, está certo. Tá bom? Do jeito que você fizer, tá tranquilo. Olha aqui, vamos fazer juntos aqui mais um exemplo. Imagina que você tenha lá, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui 2/5 elevado a 3, a terceira potência, que nós também podemos falar 2/5 elevado ao cubo, tá bom? Você pode falar elevado ao cubo ou elevado à terceira potência. Tanto faz, é a mesma coisa. Bem, você pode aplicar essa definição aqui e fazer 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5, ou você pode simplesmente utilizar a regrinha que eu acabei de te ensinar e fazer 2 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. E aí você vai para a definição de potência e lembra que 2 elevado a 3 quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Beleza? Então, aqui deu 8. Beleza? E 5 elevado a 3 quer dizer o quê? O 5 multiplicado pelo próprio 5 com 3 repetições. Então, nós vamos ter 5 vezes 5 vai dar 25, que vezes 5 de novo vai dar 125. Pode fazer a continha que vai dar isso mesmo. Beleza? 125. Então, 8 sobre 125. Ok? Ou 8 125 avos, como se dizia antigamente. Isso hoje em dia caiu em desuso. Muito bem. Tranquilidade, gente? Sem problema nenhum, né? Por exemplo, aqui, tá? Vamos para mais um exemplo. Imagine que você tenha lá, vamos colocar aqui, exemplo 3. Seguir o nosso padrão aqui. Exemplo 3. Imagine que você tenha lá 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Beleza? Aqui já não tem nenhum nome especial, não. É elevado à quarta potência mesmo. Muito bem. O que seria isso daqui? Você precisa fazer 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3? Não, você até pode fazer, mas não precisa. O que você pode fazer aqui para fazer bem diretamente? Eleva o numerador e depois eleva o denominador à mesma potência, ao 4. Beleza? Então, você basicamente vai elevar o seu numerador e o seu denominador à potência em que a fração está elevada. Beleza? Só lembrando, aqui ficou facinho, porque olha só, 1 elevado à quarta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Só que 1 vezes 1 é sempre 1. Então, 1 elevado a qualquer potência dá sempre 1 mesmo. Beleza? E 3 elevado à quarta potência vai num cantinho, ó. 3 elevado à quarta potência seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só que seria 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 pode fazer, vai dar 81. Então, 1 sobre 81. Tranquilo, gente. Fechadinho. É só isso aqui mesmo que é para fazer. Beleza? É só isso, professor. É só isso. Tá bom? Então, para você guardar bem aí. Quando você precisar elevar uma fração a uma potência, basta você elevar o numerador e o denominador desta fração àquela potência. Beleza?
pode fazer os dois separadamente. Eleva o denominador, eleva primeiramente o seu numerador, depois o seu denominador. Beleza? Simplesmente. Elevou um, elevou o outro, acabou o problema resolvido. Ok, pessoal? Tranquilidade aí? Muito bem. E nós já vamos aproveitar o embalo aqui e vamos ver também, pessoal, a questão da raiz quadrada de uma fração, que é uma coisa que alguns alunos, quando veem, piram, né? Vocês vão ver que não é nada do outro mundo. É bem fácil, é bem tranquilo você desenvolver isso, tá bom? Vamos para alguns exemplos aqui. Imagine que você tenha lá, por exemplo, tá? A raiz quadrada de, vamos colocar aqui, a raiz quadrada de 4 sobre 9. Beleza? Quando eu ensinei raiz quadrada, eu disse para vocês que para encontrar uma raiz quadrada, você tem que saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo, beleza? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele número que está dentro da raiz. Então, a gente tem que pensar aqui no seguinte: se eu tenho duas frações, quais são as duas frações que multiplicadas vão dar 4 nonos, sendo que essas duas frações são iguais. Beleza? Bem, aí você pensa, né? O único jeito de dar 4 aqui e eu ter dois números iguais no meu numerador é se for 2 e 2. Concorda? E o único jeito de aqui embaixo dar 9 e eu ter dois números iguais no meu denominador é se aqui for 3 e 3. Beleza? Então, você já achou a resposta. 2 terços. Beleza? Eu descobri qual que é a fração que multiplicada por ela mesma vai dar 4 nonos. Beleza, pessoal? Descoberta. Sem problema. Eu penso, qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 4? Ah, é o 2. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 9? É o 3. Beleza. E talvez alguém aí já está pensando assim: peraí, professor, então nesse caso aí, 4 sobre 9, se para mim elevar, eu elevo o meu numerador e depois elevo o meu denominador, eu não posso fazer o mesmo com a raiz quadrada? Se você pensou isso, você está completamente certo. Exatamente isso. Você pode simplesmente tirar a raiz quadrada do seu numerador e a raiz quadrada do denominador. Pronto, gente. Problema está resolvido sem problema nenhum. Beleza? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3 e pronto, eu cheguei nos mesmos 2 terços sem problema nenhum. Beleza? Tranquilidade total? Muito bem. Tá bom? Só isso mesmo que é para você fazer. Vamos então a mais um exemplo aqui. Então, resumindo, para encontrar a fração, para se encontrar a raiz quadrada de uma fração, basta você tirar a raiz quadrada do numerador e depois tirar a raiz quadrada do denominador e formar uma nova fração. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo aqui. Imagine que você tenha lá a seguinte fração. Você tem aqui a fração 1 sobre 100. Beleza? E eu quero saber qual é a raiz quadrada dessa fração. Beleza? Tranquilidade? É só você ir lá e fazer a raiz quadrada do numerador, que é 1, sobre a raiz quadrada do denominador, que é 100. Então, vamos lá. Beleza? Ó, tranquilidade total, é só tirar a raiz quadrada de 1, é 1 mesmo, beleza? E a raiz quadrada de 100 é 10. Como é que eu vou saber isso, professor? A raiz quadrada de 100 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? É o 10, não é? Então, tranquilidade, raiz quadrada de 100 é 10. E por que a raiz quadrada de 1 é 1? Porque
somente o 1 multiplicado por 1 vai dar 1, né? Por isso que a raiz quadrada de 1 é sempre 1 mesmo, tá bom? Porque somente 1 vezes 1 é que vai dar 1, tá bom? Beleza? Então, raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 100 é 10. Então, aqui fica 1 sobre 10. E problema resolvido. Beleza, gente? Vamos fazer mais um exemplo aqui só para reforçar? Então, exemplo 3. Imagina que você tenha lá, por exemplo, a raiz quadrada de... Vamos colocar aqui a raiz quadrada de 16 sobre 64. Beleza. Vamos lá, então. Vou tirar a raiz quadrada de 16 e vou tirar a raiz quadrada de 64. Beleza? A raiz quadrada de 16, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 16? Qualquer coisa você faz, tá? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, o número que multiplicado por ele mesmo dá 16 é o 4. Beleza? E qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? Bem, se 4 vezes 4 vai dar 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49 e 8 vezes 8 é 64. Opa, descobri. É o 8. Beleza? Tranquilidade, gente? Então, 4 sobre 8, lembrando que essa fração aqui é simplificável por 4, né? Tanto 4 quanto 8 são divisíveis por 4. Beleza? 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2. Beleza? Tranquilo, gente? Deixa eu melhorar aqui, ó, para ficar legal. 1 sobre 2. Tá bom? Só lembrando, se alguém quisesse dividir por 2 em cima e embaixo, e aí depois dividir por 2 de novo em cima e embaixo, também vai dar certo, tá? Eu aqui já fiz direto pelo 4 mesmo, uma vez que dá para ver aqui que tanto 4 quanto 8 são divisíveis por 4. Ou seja, são simplificáveis por 4. Beleza, gente? Tranquilidade aí, sem problema nenhum, sem dificuldade alguma, viram? Tranquilo, facinho, só o nome aí às vezes que assusta alguns alunos, mas é bem facinho. Tá bom, pessoal? Espero ter sido bem claro. Se não fui em algum momento aqui, vocês, por favor, vocês podem comentar aí abaixo. Deixem aí registrado nos comentários qual é o ponto que você não entendeu. Eu vou ter prazer em te responder nos comentários, tá bom? Se você gostou da aula também, comenta aí que foi bacana, que você gostou, tá bom? Isso também é muito útil e nos anima bastante. Tá bom, pessoal? Já deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. No demais, até a próxima aula aí. Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês. Valeu, fui!